Neste vídeo, você vai aprender a carregar listas de itens no formulário. Duas maneiras de fazer. Você pode carregar essas listas partindo de intervalos existentes na planilha ou carregar enquanto o código está rodando. Você vai fazer aqui nesse vídeo um de cada. Primeiro, a lista de veículos, ela é uma lista pré-definida de acordo com o intervalo na planilha. Vamos lembrar. Na planilha, você tem na ficha uma tabela com a relação de veículos e essa tabela já tem um nome. Aqui nas ferramentas de tabela Design, você pode ver aqui Tab Veículos. Não precisa ser necessariamente uma tabela. Se você tiver um intervalo comum, pode usar intervalo comum, com nome ou sem nome, não importa. Essa lista vai ser usada diretamente numa propriedade que você vai ver logo logo. Outra maneira é carregar uma lista através de código. Rodando o formulário, os veículos vêm da lista da planilha e a quantidade de dias de locação vem de uma lista pré-definida. Essa locadora oferece de 1 até 30 dias para locação. Então essa lista aqui ela vai ser carregada com números de 1 até 30. Não faz sentido eu ter uma lista na planilha para usar esses números de 1 a 30. Dá para fazer no próprio código. Então você vai aprender um jeito de carregar partindo de um intervalo e carregando diretamente no código. De volta aqui ao projeto. Vamos imaginar quando que cada lista vai ser carregada. Já que o intervalo de veículos ele já está pronto, já dá para associar diretamente a esse controle aqui, LST Veículos, na fase de projeto mesmo. Procure uma propriedade chamada Row Source. Row Source, a fonte das linhas. E digite aqui do lado o intervalo. Você pode colocar planilha, você pode colocar de célula tal até célula tal, com a mesma notação de uma barra de fórmula. Por exemplo, A1, 2 pontos, C20. Mas no caso aqui o intervalo já tem nome. Ele se chama Tab Veículos, com acento. Digitando Enter, olha só que apareceu, que beleza. A lista já foi carregada, porque esse intervalo existe, ele buscou da planilha. A vantagem de usar intervalo nomeado é que a planilha não precisa nem ser visível. Ele vai lá e carrega o intervalo necessário. Bom, tome cuidado para você não deixar nenhum item aqui pré-selecionado, porque se você dá um outro clique aqui, olha só, ele já deixa um item marcado. Se você roda o formulário, clicar aqui no formulário, apertar F5, aí. O item já vem pré-selecionado. Não vai ser agradável isso. A menos que você tenha um veículo padronizado que você queira deixar já pré-determinado. Mas se você fez isso aqui sem querer, selecione de novo o controle Veículos, procure a propriedade chamada Value e apague esse texto que está lá, propriedade Value. Pronto. É só apagar, tecla Enter e o item deixa de ficar selecionado. Essa lista aqui, ela aponta na planilha, na verdade ela tem mais uma informação do lado. Olha aqui na planilha, ela tem o nome do veículo e ela tem também o valor da diária. Eu gostaria que isso aqui aparecesse lá. Então dá para fazer isso. O controle de caixa de listagem e o controle de caixa de combinação, os dois podem exibir mais de uma coluna. Só não é possível você colocar colunas alternadas, parte sempre da primeira. Onde você mexe? Uma propriedade chamada Column Count, contagem de colunas. Ele está com valor 1, é só digitar 2 e Enter. Já apareceu mais uma informação aqui. É uma contagem agora que tem 2 colunas. Uma outra coisa que facilita, no caso de você ter várias informações, é saber o que representa cada uma dessas colunas. Altere a propriedade Column Heads para True. Veja o que ele colocou aqui. Título. De onde ele tirou essa informação? Está aqui. Dessas 2 células de título. Quando você liga a propriedade Column Heads, ele pega
as duas linhas imediatamente acima, imaginando que são os cabeçalhos daquelas colunas. Então aqui ele já pegou o intervalo chamado tab veículos, vendo aqui pela barra de fórmula, olha o que ele identifica. Somente os dados da tabela. A linha de cabeçalho não entra. Então quando você usa a propriedade column heads igual a true, ele pega a linha de cima e usa como linha de cabeçalho. Não é possível você ficar centralizando ou mudando os alinhamentos aqui. Esse controle de caixa de listagem é um controle bastante simples, ele permite a exibição do conteúdo que está lá dentro. Outra propriedade, no caso de caixa de listagem ou caixa de combinação, é uma propriedade que indica qual das colunas ele vai trazer o valor quando você identificar. Esse controle, você viu agora há pouco que a propriedade value, ela retém o nome do veículo que você selecionou. Porém, se você quiser trazer uma informação que está numa outra coluna, aí você muda uma propriedade chamada bound column. Bound column é a coluna que vai estar associada à informação que será retornada do controle. No caso, a gente vai deixar um mesmo, porque quando clicar no item do carro, ele vai trazer o nome do carro. Se você quisesse trazer o preço da diária, seria só colocar bound column com valor 2. Outra coisa que você deve ter notado é o seguinte. Existem alguns veículos com nome um pouco comprido, eles ficaram truncados aqui, porque quando ele coloca a divisão em colunas, ele divide em partes iguais. Mas a gente pode mudar isso. Vá na propriedade column widths, larguras de coluna, e aqui do lado você escreve uma lista de larguras. Por exemplo, se você quiser que a primeira coluna tenha uma largura de 80. Que unidade é essa? São pontos, é o mesmo tipo de unidade que você usa para definir o tamanho de fonte. Então você escreve 80 pt 80 pontos. Aqui vai ser uma lista com várias larguras separadas com ponto e vírgula. Por exemplo, a primeira coluna, 80 pontos. A segunda coluna, 40 pontos. Se tivesse outras colunas, seria colocar na ordem aqui. E ele assume aquela dimensão. Mas no caso, apague tudo isso e coloque 110. Se você não colocar unidade, ele assume que são pontos já automaticamente. Colocando 110, ele aplica onde? Ele aplica só na primeira coluna. Como eu não coloquei nenhuma outra largura, ele mesmo já faz a divisão. Já que são duas, ele pegou o restante e diminuiu do total. Como é que você sabe quanto que você deve usar? Parta da dimensão original do controle. Propriedade width, largura, tem 190 pontos. Desses 190 pontos, 110 eu reservei para o nome do veículo. E o restante ele colocou aqui a diária. Aqui realmente é tentativa e erro, tá? Se você colocou um tamanho que é muito pequeno, muito grande, vá colocando novos valores até você achar um tamanho que seja adequado. Agora vamos rodar o formulário, clique no vazio do formulário, F5. E agora, pronto. Já estou selecionando a linha toda. A barra de rolagem fornece uma maneira que você tem para visualizar todos os itens daquela tabela. Fechar. Se você fizer uma manutenção na planilha e chamar o formulário, esse novo nome vai aparecer aqui. Eu queria aproveitar e comentar com vocês um bug que existe no formulário quando ele usa nomes de tabela para o intervalo da propriedade row source, que é o seguinte. Esse elemento tabela, ele foi introduzido no Excel 2007 em diante. O VBA, ele é de uma tecnologia bem mais antiga, vem desde as primeiras versões do Excel. Então existe uma incompatibilidade entre esse elemento novo que foi introduzido recentemente e o VBA.
tentei localizar alguns sites e fóruns, mas eu não tive uma resposta muito convincente. Eu só sei que, conforme o que você estiver fazendo, o nome de tabela, na hora que você expande a tabela, ele trava o Excel. Vou fazer uma demonstração aqui. Sempre bom salvar o arquivo antes, tá? Aí, chamo o formulário, escolho uma opção qualquer, tá? Fecho aqui. Agora vou aqui embaixo da lista e colocar um novo veículo. Vou colocar aqui um Volkswagen Beetle. Volkswagen Beetle. Aí vou dar um Tab para saltar para o campo seguinte e o Excel parou de funcionar. Ele tenta reiniciar, entrou a informação, e aí você pode concluir, colocar, por exemplo, aqui R$80 de diária. Não entendi por que aconteceu esse bug, tá? Se algum de vocês aí tiver uma noção, de repente uma experiência e possa dar uma solução, mas a solução de contorno é usar um intervalo nomeado intervalo comum. Você pode dar um nome aqui pela barra de fórmula, só que você tem que fazer a manutenção nesse intervalo. Lembre, reajustar o intervalo à medida que ele aumenta ou diminui. É basicamente o que você precisa fazer. Bom, vou fechar esse arquivo, porque esse aqui é um arquivo de autorrecuperação. Ele salvou aqui como recuperado. Vou fechar sem salvar e abrir o arquivo que eu salvei agora há pouco. Pronto. Então, só lembre disso. Quando você precisar fazer a manutenção, procure fazer sempre assim, abrir o arquivo, faça a manutenção na tabela antes de rodar a macro. Depois que você roda, parece que alguma coisa fica presa àquela lista, mas faça então dessa outra forma, usando intervalo comum. De volta então ao editor do Visual Basic. Nós vamos fazer agora o carregamento da próxima lista, que é a lista de número de dias. Esse carregamento não vem de um intervalo da planilha, ele vai ser feito na hora. Qual é o momento de fazer esse carregamento? Eu gostaria de acessar o formulário, ele aparece para mim e a lista já vem pré-carregada. Existe um evento chamado Initialize, que é um evento relativo ao formulário. Quando que ele ocorre? Quando o formulário é carregado. Então esse é o momento ideal. Carregou, a lista já vem pronta. Dê um duplo clique no local vazio do formulário e ele abre esse evento para o objeto UserForm, evento click. Mas isso aqui ocorre quando eu clicar no formulário. Não faz muito sentido. Eu gostaria de executar alguma coisa aqui quando ele for carregado, inicializado. Então mude o evento nessa lista aqui em cima, o evento Initialize, inicializar. Esse que não foi usado, pode apagar. UserForm click, pode apagar. Então, quando ocorre isso daqui, na inicialização do formulário. Bom, eu preciso carregar aquele controle com uma lista de 1 a 30. Para você adicionar um elemento novo num controle existente, tanto de caixa de lista ou caixa de combinação, você usa um método que adiciona um item nessa lista. Por exemplo, o controle se chama CBO dias. Essa é a caixa de combinação. Apertando ponto, ele vai colocar aqui as propriedades e métodos. O que eu vou usar é a primeira propriedade, para adicionar um item. Que item? Depois do espaço, é só colocar o item. Pode ser um texto, pode ser um número, tá? Em que parte esse item vai ser colocado? No final. Se você não falar nada, ele coloca esse item no final da lista. Ou você pode apertar uma vírgula, acessando o segundo argumento, que é o número do índice, onde você vai inserir. Essa lista começa de 0, tá? Então, a numeração dos itens na caixa de combinação começa de 0. Então, se você quiser colocar esse como sendo o primeiro item da lista, você coloca 0. Se quiser colocar na quinta posição, coloque 4.
Lembre, 0, 1, 2, 3, 4, quinta posição. Senão ele coloca no final. Mas imagine o seguinte, CBO dias e você vai adicionar o item. Você vai ter que fazer isso 30 vezes? Não, não precisa. Basta fazer uma vez só dentro de um laço, de um loop. Então eu vou precisar de uma variável contadora. É uma variável que vai de 1 a 30, dias de 1 a 30. Vou dimensionar uma variável d, s, agora o tipo, já que é um valor numérico inteiro pequeno, byte. O tipo de dado byte vai até 255, é o valor máximo que aguenta, e não aceita números negativos. Agora já dá para fazer o laço. Vou fazer um laço simples aqui, o laço for next. For para d variando de 1 até 30, então lembre da sintaxe. For, variável contadora, igual, valor inicial, to, e o valor final. Se o incremento for diferente de 1, você pode usar o step. Por exemplo, se fosse de 2 em 2. Mas no caso é de 1 em 1, então você pode eliminar. Não esqueça da instrução next, já coloque aqui embaixo, repetindo o nome da variável. O nome da variável contadora aqui é opcional, mas é boa prática você colocar sempre o nome dela, porque você pode ter um laço dentro de outro, e aí você sabe qual laço você está fechando, se referindo ao nome da variável. Então o que vai ser feito aí dentro? 30 vezes. O objeto CBO dias, eu vou adicionar um novo item. Agora, qual é o valor? O valor é o próprio contador. Ele vai dar 30 voltas. A cada volta ele vai ter um número diferente. Começa de 1. Então eu vou colocar aqui D, que é a variável contadora. Fazendo isso, ele vai carregar a lista com 30 dias diferentes. Vamos rodar. Aqui mesmo da janela de código, F5. Aqui, número de dias. O que será que vai aparecer? Ah, olha aqui. De 1 a 30. Ele criou a listagem. Mas eu gostaria que já aparecesse um valor aqui. Imagine que nessa locadora, o tempo mais comum usado na locação é de um dia. Então eu já quero trazer pré-carregado o valor 1. Então vou fechar aqui. Logo depois de ele terminar o laço, vou usar o objeto aqui, CBO dias, ponto. Agora uma propriedade chamada list index. List index é o índice da lista, igual, agora é só indicar a posição, lembrando que começa de 0. Então se eu colocar aqui igual a 0, ele vai pegar o primeiro item da lista, que é, que número? Número 1. Então vou rodar de novo aqui. Olha só, já apareceu aqui embaixo, o número de dias já veio pré-carregado o primeiro elemento, ou de número 0. Do jeito que está feito aqui, ele carregou a lista, mas tem uma coisinha que está para melhorar ainda. Rodando, número de dias. Tudo bem, você escolhe aqui a quantidade de dias. Vai que alguém mais inexperiente chega aqui e digita 1000 dias. Olha só, ele está deixando digitar esse valor e não faz sentido. Eu gostaria de só poder digitar números que façam parte dessa lista ou clicar aqui para escolher visualmente. Como se fosse uma validação de dados na planilha. Então, onde a gente faz isso? De volta ao formulário, o controle aqui, número de dias. Procure uma propriedade dele, lá quase no final, chamada Style. Style, estilo. Ele tem duas configurações aqui. O número 0, que é o estilo drop-down combo. Drop-down combo, ele aceita as duas coisas, escolher de uma lista e digitar. Mude para drop-down list. Drop-down list. Fazendo isso daqui, ele não deixa mais você digitar livremente. Você tem que escolher um número da lista. Vamos ver então. Vou clicar aqui no formulário, apertar F5.
Vou tentar digitar aqui o número 1000. Clico aqui, digito 1000, não deixa. Ele deixa chegar a 10, porque eu digitei 10, então serve até de tecla aceleradora, mas ele não deixa digitar qualquer coisa que não faça parte dessa lista. Mas se eu colocar número 0, ele não aceita. Tá? Então, é uma espécie de validação de dados aqui. E é isso. Nessa aula você aprendeu a carregar listas no seu formulário de duas maneiras diferentes. Primeiro, quando você tem um intervalo na planilha, use a propriedade rowSource. Ou, quando você precisa carregar durante a execução do código, use o método addItem, adicionar um item. Se você quiser remover um item dessa lista, você tem o método removeItem, remover item. E aí você indica que número de item você quer remover da lista. Isso durante a execução do código. Tá bom? Então, espero você no próximo vídeo para a gente dar prosseguimento no projeto. Até lá!